Oi, bom dia. Nós temos hoje mais uma oportunidade da gente conversar sobre alguns temas que são maravilhosamente bons, né, para estarmos trocando algumas ideias, tá bom? E a gente vai atender a alguns deles. Eu tenho aqui uma listinha de assuntos que a gente vai tratar e acredito que muitos deles, né, possam ser edificantes para todas aquelas pessoas que estarão nos ouvindo e não só agora, mas também em outros momentos, né, que sejam possíveis a elas. Em especial, eu gostaria de dar um bom dia, né, para juízes, promotores, defensores públicos, advogados, serventuários, né, oficiais de justiça e outros que estão ligados direta e indiretamente à justiça, né? E um apelo, né, junto com esse bom dia para essas pessoas que são autoridades, né? Nós gostaríamos de fazer um apelo a eles, né? Vamos cuidar melhor dos injustiçados, né? Vamos cuidar melhor dos injustiçados. Vamos proteger mais essas pessoas, né? Diante dos injustos, né? Daqueles que por um motivo ou outro, por uma condição ou outra, né, têm usurpado direitos dessas pessoas que são injustiçadas durante a vida, né? Por não terem dinheiro, por terem uma condição de raça, enfim, há muita gente injustiçada por aí, não é? E a justiça, que já é feita para proteger os injustiçados, para proteger os que usam e abusam da justiça, essas leis favorecem isso, mas tem a beleza, né? Apesar disso tudo, tem a beleza de juízes e todo esse pessoal dar a devida interpretação para essas situações que eles estejam, né, vivendo para a aplicação da lei. Então, o apelo de hoje, nesse bom dia, é que a gente olhe melhor para os injustiçados, aqueles que não têm como defender, né, e por causa disso, muitas vezes, né, cometem crimes, porque sabem que não podem contar com a justiça. Percebeu? Então, uma coisa gera outra, né? Muitas vezes, né, por saber que não pode contar, porque ela é cara, porque ela é injusta, porque ela só vai olhar o rico, é isso que diz, que é conhecido. Então, muitas vezes, a pessoa entende que a melhor maneira de fazer justiça é cometendo crime, entendeu? Então, isso está impregnado. E às vezes é porque nós temos jogado fora, não é? Temos a oportunidade de fazer justiça, né? Pela nossa condição, pela função que a gente exerce, e a gente não pratica, não é? Essa justiça, né? E Deus, né, que respeita as bondades e as maldades, respeita por causa do livre-arbítrio. Acredito que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Ele então espera que homens de bem sejam, né, usem da justiça para promover a real e verdadeira justiça. Tá bom? Então, esse bom dia para todos esses ligados à justiça, né? Nós estamos também fazendo esse apelo. O dia de hoje, dia 30, né? O dia de hoje ele tem algumas marcas na história. E eu vou falar somente de algumas porque tem outras. Mas esses ficaram destacados na fonte que nós buscamos. Então tem aí, hoje é o dia da terra palestina. E é ótimo, né, lembrarmos disso. Por que existe esse dia da terra palestina? Porque a ONU, a serviço de poderes econômicos poderosos, a serviço de países poderosos, estabeleceu que o povo palestino deveria abandonar, deixar sua terra para que Israel pudesse se concretizar. Mas isso é
isso é um ensino bíblico, está cumprindo a Bíblia. Não, a Bíblia não é favorável à injustiça. Então quer dizer que aquilo não é de Deus. Entende? Então a ONU, usando da sua condição, vai permitir. E se você tenha um tempo, né, para estudar a história daquela situação ali. Né? Como foi que aquele Israel entrou, como foi que Israel se estabeleceu, como foi que ela dominou aquela situação, como ela foi injusta, como ela foi dominadora, né? Com o apoio de países ditos cristãos para fazer maldade com aquele povo até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Eu não acredito num Deus que abençoe aquela prática maléfica, não é? Aquela prática indigna que está sendo cometida ali naquele país. Então, hoje é o dia da terra palestina. É porque é preciso estar sempre sendo lembrado, não é? O que aconteceu e o que está acontecendo. Dê uma lida nas últimas notícias, por exemplo, só para você ter uma ideia, não é? Sobre a vacinação naquele país. Como é que estão exercendo a vacinação em relação aos palestinos. Então leia, né? E veja o tipo de Deus que eles praticam e o tipo de Deus que os que concordam e defendem aquilo, né? Essas pessoas têm. Então, hoje é o dia, né, da terra palestina e é bom a gente lembrar sobre isso. Em 1867, os Estados Unidos concluem a compra do Alasca à Rússia. Se tratando dessa Babilônia, né, dessa Babilônia que é os Estados Unidos, então a gente fica sempre com o pé atrás. O que é essa compra? Né? Como foi feita essa compra? Né? Que benefícios ela viu lá e que praticou esse tipo de compra? Então, está aí, né? Uma coisa até para a gente pesquisar um pouquinho melhor. Pelo andar da carruagem, a gente já imagina o que é que aconteceu ali. Né? Pode ser que tenha uma exceção, mas normalmente não é. Ela não pratica a exceção. Ela tem a mesma maneira de tratar todos e tudo, desde que seja interesse dela. Né? Então, muito bem. 1922, a primeira travessia aérea do Atlântico Sul. Né? 1922. Então, a travessia aérea do Atlântico Sul. Né? 2006, a bordo do Soyuz TMA-8, em uma missão para a Estação Espacial Internacional, Marcos Pontes, que hoje é ministro, e que nega tudo isso que ele já passou. Então, uma coisa interessante, o Marcos Pontes, jogando fora tudo que ele conquistou, ou tudo que deram para ele conquistar. Né? Então, Marcos Pontes torna-se o primeiro brasileiro a ir para o espaço. Veja como às vezes a gente tem a oportunidade a oportunidade chega na porta para a gente, né, ser útil a uma sociedade e a gente simplesmente joga fora, por tolice, por bobagem, né? Coisa sem sentido, levado por uma emoção ou de ódio ou de paixão. Né? Então, é isso que está acontecendo. Nasceram nesse dia Van Gogh, né? Em 1853, e em 1945 nasceu o Eric Clapton, né? Que é cantor e guitarrista inglês. É isso que minhas fontes mencionam para o dia de hoje, né? Na história. E a história é importante a gente conhecer o passado para entender o presente e a gente até prever o futuro. Mas o passado é fundamental. Haja vista a psicanálise, né, e sua preocupação com o histórico de cada pessoa para a gente compreender o que eles são e o que deixam de ser. Sobre o culto a Deus. O que é culto a Deus? Inclusive, é o título desse nosso encontro. O que é culto a Deus? Né? O culto a Deus, hoje eu vou lembrar o seguinte, é ser bênção aos seus e aos outros, dentro e fora da família. Isso é culto a Deus.
Culto a Deus, né? Não é exatamente o blá 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 que a gente faz nas reuniões cultuais. Aquilo é blá blá blá. Aquilo qualquer pessoa faz. Qualquer pessoa faz aquilo. Agora, o grande culto a Deus, se você quer agradar a Deus, né? Então é ser bênção aos seus, né? Aos seus familiares, aos que são próximos a você, e bênção aos outros. Isso é agradar a Deus, isso é culto, isso é adoração a Deus. Quer adorar a Deus? Seja bênção para as pessoas que estão ao seu redor, seja bênção, canal de bênção, e seja canal de bênção para as outras pessoas. Aí você vai estar cultuando a Deus. Entende? Eu gosto de lembrar, só para a gente fazer uma comparação, tá bom? Na época de Hitler, não é? Os generais de Hitler eram lideranças de igreja. Cultuavam, né? Eu vou exagerar um pouquinho, né? Cultuavam até suar, adorando a Deus, cantando a Deus, louvando a Deus. Mas quando era segunda-feira em diante, eles iam ser generais, matar gente, destruir gente, perseguir judeu, fazer tudo aquilo que o Hitler mandava eles fazerem, e faziam com prazer. Faziam com prazer. Ah, como é que eu sei? A história diz, quando você vai ver o julgamento que eles passaram, né, que eles tiveram, você vai ver, né, pode ir lá ver. Não é apenas uma obediência a Hitler, não. Houve um prazer em fazer aquilo. Mas no domingo, estavam lá eles cultuando, né? Sendo a Alemanha, provavelmente eram luteranos, né? Ou qualquer outra religião evangélica, tá bom? Estavam lá cultuando, suando, gritando, elogiando Deus. Deus, você é maravilhoso. Oh, Deus, você é maravilhoso. Todo domingo. Mas na segunda até o sábado, eles estavam a serviço do cão, do diabo. E para eles estava tudo normal. Então, cantar e elogiar Deus, qualquer um faz. Agora, ser bênção dentro da sua casa e a todos aqueles que convivem com você, né? Aí sim, essa é a adoração a Deus. Entendeu a diferença? Então, para a gente não ficar se iludindo, não, o que eu faço lá na igreja já é bom demais. Aquilo né? Não é ruim. Mas não diz nada, só isso. Não diz nada. O que diz é durante a semana, não é? Ser bênção às pessoas, tá bom? Aqui também na vida de Jesus. Primeiro, no domingo, nós falamos, né, que naquela última semana de Jesus, né, no domingo, ele entra em Jerusalém e acontecem algumas coisas. Na segunda-feira, ele amaldiçoa a figueira, e acontece algumas coisas. Hoje é terça-feira. No terceiro dia da semana, naquela semana última de Jesus, né? Aí tem aqui, realmente é muita coisa. Veja só as informações que se presumem que né, que ocorreram naquele dia. Tá bom? Então veja só. Os apóstolos, ao voltarem para Jerusalém, veem a figueira, que agora estava, a figueira do dia anterior, né? Agora estava lá seca, e eles perceberam que foi depois que Jesus, né, disse aquilo, e aí é ensinado sobre a fé para aquelas pessoas. Jesus ensina, Jesus é desafiado, e ele conta a parábola dos 2 filhos, né? Ele conta a parábola da festa das bodas, isso tudo naquela terça-feira, no terceiro dia da semana, naquela época, tá bom? Que mais? Parábola das bodas. Ele responde com a moeda de César, né? Lembra da história? Né? Jesus então manda, Senhor, devemos pagar tributo a César, né? Olha, irmão, olha, queridos, toda religião tem o seu lado joio e tem o seu lado trigo. Toda religião, viu? Toda religião tem o seu lado joio. E sempre é o maior, porque a tendência do ser humano é de ser mesmo ruim, violento. Ele quer que todo mundo creia do jeito que ele crê. Todo mundo, eles querem que as pessoas
tenham uma vida moral, como eles acham que deve ter a vida moral. Eles acham que as pessoas devem se comportar do jeito que eles acham que as pessoas devem se... Então, esse lado joio está em todas as religiões, todas. Né? E tem o lado trigo de todas as religiões. É um lado menor, mas existe em todas as religiões. E aqui existe esse lado de cá, que são esses, né, esses auto-enganadores e enganadores dos outros. Ou pelo menos eles buscam, porque na hora que você vai ver os frutos, né, o tipo de comportamento, de vida, de língua que eles têm, você vai ver que não tem nada a ver com o trigo, é joio, tá bom? É o lado ruim, é o lado... É a chamada banda podre, né, de cada religião. Muito bem. Aí, então, tá lá aquela banda podre e já chega lá para Jesus. Jesus, já que tu és o mestre, né? E ontem nós conversamos sobre essa questão de Jesus ser mestre, né? Conversamos. Então, já que tu és o mestre, a gente deve pagar imposto a César? Por que essa ideia? Porque na ideia dessa banda podre, né? César era o grande inimigo da fé, era o grande inimigo do judaísmo, é o grande inimigo de Deus. Entendeu? Essa banda podre, ela precisa de inimigos, ela precisa de gente para contrariar, ela precisa de gente para odiar, em nome de Jesus, em nome de Deus. Né? Ela precisa de gente para ela odiar, para ela falar mal, para ela prejudicar. Ela precisa disso. Aí usa Deus, usa Jesus. Né? É Jesus que manda eu fazer isso. Né? Então, a gente deve pagar imposto. Aí Jesus diz, o que é que tem na moeda? Tem aqui o rosto de César. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Entendeu? Então, essa é a orientação de Deus. Essa é a orientação do Senhor. Tá bom? Então, aí está. O outro ainda na terça-feira, ele destrói objeções sobre a questão da ressurreição. Aquela discussão que teve, né? Sobre ressurreição, os fariseus, os saduceus e etc. Responde, ainda na terça-feira, responde sobre o maior dos mandamentos. Aqueles mandamentos todos, mas qual é o maior, quais os maiores dos mandamentos, tá bom? Também porque Davi o chama de Senhor. Há uma explicação, isso tudo na terça-feira. Sobre fariseus, né? Ele fala todo aquele capítulo 25 de Mateus sobre os fariseus e ele fala sobre o ai, né? A respeito de Jerusalém. Conversamos sobre Jerusalém ontem ou antes de ontem, viu? Conversamos. Tem lá uma palavra muito boa sobre Jerusalém. Isso. Então, na terça-feira, né? Sobre fariseus e o ai de Jerusalém. Ele elogia a oferta da viúva. Tudo na terça-feira. Então, ele elogia aquilo que aquela viúva fez. Ela deu tudo que ela tinha. Certo? Os gregos desejam vê-lo, né? E o presságio do futuro. Prega sobre a destruição do templo. Isso é o capítulo 24. Né? Então, está aí. Aliás, o caso dos fariseus, acho que é o 22 ou 23. Acho que é o 23. Tá? Gregos desejam vê-lo, presságio do futuro, prega sobre a destruição do templo, no capítulo 24, né? Parábola do pai de família, das virgens, dos talentos, das ovelhas, tudo isso no capítulo 25 de Mateus, e tudo isso na terça-feira. Então, depois disso, né, como ele fez nos outros dias, ele vai voltar para Betânia, onde ele estava dormindo. Tá bom? Ele dormia em Betânia, 5 quilômetros, né, de Jerusalém, na casa de Lázaro, de Maria e de Marta, e depois, no dia seguinte, ele voltava para Jerusalém. Essa era a última semana de Jesus, então, na Terra. Ok. Um outro momento que nós temos feito durante essa semana, são as fases didáticas esclarecedoras. E aí nós estamos falando sobre a vida de Jesus. No domingo nós lembramos a primeira fase, que foi a vida, que foi o Antigo Testamento.
Na segunda-feira, nós falamos sobre a segunda fase, que foi do seu nascimento até ele completar 30 anos. E hoje a gente vai lembrar da terceira fase, que daquela primeira Páscoa, né, até a segunda Páscoa, né, dentro do seu tempo de ministério. Tá bom? A primeira, né? Então tá lá, acontece a primeira e agora vem a segunda. Nessa fase, né, da primeira até a segunda, desculpa, isso aí vai ser quarta-feira. A terceira fase é até a primeira Páscoa. Então, ele completa 30 anos e de 30 anos até a primeira Páscoa, tá bom? Do ministério dele. Aí sim é a terceira fase. Então, tem aqui o que é que ocorre nessa fase? É o batismo dele, a tentação, João Batista dando todo aquele testemunho sobre ele, né? Nós temos também a chamada, olha, antes da Páscoa, daquela primeira Páscoa, a chamada de João, André, não é? Filipe, Natanael. André traz Pedro, tá bom? Então tem aí João, André, Pedro, Filipe, Natanael. E também acontece, até a época da Páscoa, dessa primeira Páscoa, ocorre o milagre de Caná, em Caná da Galileia. Tá bom? Então essa é a terceira fase da história de Jesus. Seguindo aqui, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre, né, a explicação de 2 banners que nós temos sempre divulgado. Algumas pessoas às vezes querem saber, conhecer um pouquinho melhor. Então, nós temos aqui a primeira, né? Essa primeira. Veja só, essa primeira, ela vai chamar atenção para algo muito importante, né, para a vida cristã, tá bom? Deixa eu colocar aqui para vocês darem uma olhada. Olha aqui. Veja só o que é que esse banner chama atenção. Nós, no Brasil, voltamos ao mapa da fome desde 2018. Voltamos ao mapa da fome. Aí você diz, mas eu não sinto isso. Você não sente. Mas temos muitos irmãos brasileiros que já estavam passando fome. Entende? Já estavam passando fome. Claro que a tendência disso é ir piorando, né? Mas já estavam. Em 2018, já estávamos classificados como país que voltou para o mapa da fome. Bom, isso aí é uma questão humana, né? Veja agora qual é a preocupação. E o pouco cristianismo trigo. É aí que entra o problema. E o pouco cristianismo trigo tem sido atalaia contra os golpes e outros promotores disto que afeta milhões de amados de Deus. O nosso papel como cristãos, cristãos verdadeiros, não é cruzar os braços e achar que tudo é normal. Entende? É preciso que a gente esteja incomodado com o sofrimento do outro. Isso faz parte do cristianismo. A melhor maneira que eu tenho de adorar a Deus é eu estar preocupado com o outro. Tem gente passando fome perto de mim. Não, então pegue do seu bolso e coloca. Não, isso não é solução. Isso não é solução. Né? Dá comida hoje, dá comida amanhã, dá comida depois. Não é solução. Porque o que vai ocorrer? Vai chegar o momento que você vai estar na situação dele. Então é preciso que a gente esteja incomodado com essa situação. Entendeu? É preciso que a gente esteja incomodado, querendo que se resolva. A gente não pode aplaudir, a gente não pode ficar sem aplaudir, a gente tem que reclamar. Isso faz parte do cristianismo, tá bom? Então, aí digamos que o Brasil está ótimo, tá todo mundo comendo bem. O que é que vamos incomodar agora? Com a fome da África. Eles são nossos irmãos também. Eles são pessoas que Deus ama. Eles são pessoas que Deus quer que sejam também beneficiados. Já está provado que se a ONU, se os países quiserem, a fome acaba. Está provado.
Só que não querem, porque é preciso, o capitalismo precisa de pobres. Porque enquanto houver pobres, vai haver algum tipo de escravidão para a produção ser barata. Entenderam? Então, por exemplo, vamos aos Estados Unidos. Por que as empresas americanas têm tantas fábricas fora dos Estados Unidos? Porque tem muita gente lá a classe média lá é muito grande, então esse povo não trabalha, esse povo não pode ser escravizado, porque é classe média. Então o que vai acontecer? Aliás, essa classe média é quem também escraviza outros, né? Mas o que é que vai acontecer? Manda para países onde estão passando fome, porque eles trabalham lá por qualquer valor, qualquer preço. Ah, mas isso é a lei do mercado. Não, isso é a lei da maldade. Essa é a lei desse cristianismo que a gente tem aí. É um cristianismo joio. É um cristianismo que aprova a exploração, aprova a escravidão. Entendeu? Ah, não, mas isso aí você está falando porque você é comunista. Não tem nada a ver com o comunismo, não. Tem a ver com o cristianismo. Amar as pessoas, querer o melhor para elas. Isso não faz mal, não. Isso faz bem para todo mundo. Lembra há pouco tempo quando tinha pobre na porta de concessionária comprando um carro novo? Tinha pobre na fila do check-in nos aeroportos. Tudo bem. Aqueles que são preconceituosos estavam incomodados, chateados. Agora a gente tem que enfrentar uma fila enorme porque está cheio de gente na fila. São preconceituosos. Eles vão ser preconceituosos com tudo. Não tem jeito para eles. Mas tinha gente lá desfrutando de coisas da vida. Nós temos que brigar por isso. Nós temos que lutar para isso. Não é por nós, não, mas eu me viro. Sim, mas os outros não se viram. E cristianismo, antes de cantar, Deus, eu te amo, Senhor. Antes de cantar isso, a gente tem que ir ao outro para cuidar do outro. Essa é a melhor adoração a Deus. O resto é consequência. Entende? Então, precisamos, assumir papel de salvos, de trigo, para fazer a diferença, neste mundo. Precisamos incomodar o mundo de maneira amorosa, buscando o bem de todos, buscando a felicidade de todos. Todo mundo tem o direito de viver bem, de comer bem, de dormir bem, todo mundo. E já está provado que é possível isso. Basta que governos, basta que a ONU queira. Em vez de ficar lá brigando favorável a que os Estados Unidos continuem jogando bomba lá na Síria, a ONU deveria estar preocupada em ajudar os países a abrirem os olhos de uma maneira cristã. Não precisa nem ser cristã, não. Basta ser humana, Basta ser humana para poder enxergar aqueles que realmente precisam de ajuda, de apoio, Um outro banner é esse aqui. 1 João 4, 20 e 21. Quem ama a Deus não despreza as pessoas amadas de Deus. Olha, pronto, completou. Entendeu? Quem ama a Deus, quem realmente ama, não despreza as pessoas amadas de Deus. Não despreza. O cristianismo trigo adora a Deus fora do templo, sendo bênção social ao mundo que Deus ama muito. Emoção cultural só é adoração se for bênção social. Isso tem a ver com Atos, capítulo 2, versículo 47. A Bíblia diz que a igreja de Cristo, ela caía na graça do povo. Ela caía na graça do povo e todos os dias o Senhor acrescentava salvos. Entendeu? Ela era bênção. A igreja de Jerusalém era bênção social para muita gente. Em vez de ficar julgando as pessoas, em vez de ficar condenando as pessoas, em vez de ficar perseguindo as pessoas, em vez de ficar sendo intolerante com as pessoas, a igreja de Jerusalém vivia a sua vida cristã sendo bênção, sendo alegria, sendo felicidade para as pessoas. Sabe o que é que converte pessoas, queridos? Não é a nossa insistência de que ele vai para o inferno, não. Quem convence pessoas
é o Espírito Santo. E a gente não tem confiado nisso. É por isso que a gente faz tanta briga aí fora. É por isso que a gente fica forçando as pessoas a serem cristãs. E às vezes elas até vêm sem serem cristãs, sem serem salvas. Elas vêm. E é um desastre no meio da gente. É o joio. A gente tem que confiar que o Espírito é que faz a obra. O Espírito é quem converte. Basta a gente testemunhar, amar, perdoar, tolerar, dar a outra face, andar a segunda milha, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem com a gente. Entendeu? Então, é isso que a gente precisa fazer. O resto, o Espírito Santo sabe fazer a obra dele. A gente precisa confiar nisso. A gente não tem confiado nisso. Entende? E é por isso que a gente faz tanta tolice, né? Em nome do Evangelho, em nome de Deus, a gente faz tanta tolice por aí. Na sequência, né, nós temos aqui algumas perguntas que me fazem. Inclusive, eu queria lembrar que está proposto, né, de que se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma questão, coloque no comentário deste vídeo, desta live. Coloque aí no comentário, porque na próxima live a gente então vai tentar responder, não é, a essas questões, tá bom? Então vamos ver aqui o que é que ele tem. A pergunta de hoje que eu vou responder é a seguinte, terça-feira, né? Sobre Deus. Como é que eu compreendo Deus? E eu queria chamar bem a atenção, porque uma coisa que eu percebo é que a gente tem confundido muito o Deus que é ensinado na Bíblia com o Deus pagão que é ensinado no mundo. Entendeu? Então temos confundido muito. A gente confunde muito Deus com o nosso Deus com o Deus pagão. Tá bom? Então vamos ver aqui algumas características que eu percebo em Deus e que diferencia totalmente do Deus pagão. Então vamos ver. Aqui eu coloquei 3 considerações. A primeira consideração aliás, são 3 certezas, né? A primeira certeza é que ele é único, presta bem atenção a isso, ele é único, ele é eterno e ele é perfeito. Pronto, aqui já tem uma característica marcante sobre Deus. O único, só há um Deus, né? Dentro da nossa visão humana, a gente diria assim, ele é sozinho e ele passou muito da eternidade, ou toda a eternidade, a gente só vai saber sobre isso quando estiver no céu, toda a eternidade ele passou sozinho, isso na nossa visão. Claro que Deus não fica sozinho, né? Tem a ver inclusive com aquele texto lá em Gênesis, quando o escritor bíblico, né, ele diz assim, que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos. Está no plural, né? Está no plural. Essa pluralidade não quer dizer mais de um. Quer dizer que ele é tão completo, ele é tão perfeito, ele é tão poderoso, né? Que ele se basta. Então, ele é como se fosse muitos. Entende? Então, veja, a primeira marca que tem que ser lembrada, a primeira certeza, né? É que ele é único, eterno, ou seja, não tem fim, não tem início, eterno quer dizer isso, e a gente, então, é só no céu que vai saber sobre isso. Como é que não é? Como é que não teve início, né? Lá no céu a gente vai saber, né? E perfeito, perfeito, tá bom? A segunda certeza que a gente pode ter, ele é onipresente, onipotente e onisciente. Onipresente quer dizer, ele pode, né? Ele está, não é que pode não. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele sozinho cobre todos os espaços. Ele está presente em todos os lugares. Não há um só lugar em todo o universo que ele não esteja. Tá bom? Outra coisa. Então, onipresente. Onisciente quer dizer que ele sabe de tudo. Sabe todas as coisas. Ele sabe do presente,
do passado e do futuro. Tudo. A outra coisa que é importante nisso, ele não só sabe o que você vai fazer, não. Ele sabe também o que você faria nas outras opções de vida que você sempre tem na sua existência. Ou seja, veja só, todo momento a gente está tomando decisão. Temos opções de vida, né? Ou fazer isso, ou fazer isso, ou fazer isso. Todo momento a gente tem isso na nossa vida. Ele não sabe somente o que eu vou escolher, não. Ele sabe quais são os resultados do que o resultado do que eu escolheria e não escolhi. Então, tem 3 opções. Ele sabe sobre o resultado sobre isso, que eu vou escolher isto, né? E os resultados disto, mas sabe também, se eu escolhesse esse, quais seriam os resultados? Se eu escolhesse esse, quais seriam os resultados? Deu para entender? Se não entendeu, é porque realmente não é fácil entender, né? Mas isso quer dizer onisciência. É um conhecimento completo sobre tudo. Sobre tudo. Tá bom? Então, onisciência. E onipotência. Ou seja, ele pode todas as coisas. Ele consegue fazer o que ele quer fazer. Tá bom? É muito bom essa definição sobre... Não é fazer tudo, mas é fazer tudo que ele quer fazer. É ótima essa definição, porque ele pode tudo, não é verdade. Entendeu? Não é verdade. Mas ele pode tudo que ele quer fazer. Isso ele pode. Então, como é que a gente diferencia isso? Talvez essa terceira certeza aqui vai nos falar sobre isso. Então, ele é amor, santo e justo. Ele é amor, ele é um amor. Não é um, ele é amor, santo e justo. Entendeu? Santíssimo e justíssimo. Ele é um amor santo e justo. Ok? Deixe-me ver aqui. Só para poder deixar, seguir a sequência, para poder deixar bem claro. Então, ele é santo, né? Ele é amor santo e justo. É sua essência e nunca contraria nisto. Pronto, é isso que eu queria que a gente deixasse claro. Por exemplo, se eu disser que ele pode fazer tudo, não é verdade. Isso pode ser teoricamente, mas na prática não. Por exemplo, Deus pode mentir? Mesmo que ele quisesse, ele não conseguiria. Então, ele não pode tudo. Deus pode ser injusto? Mesmo que ele quisesse, e ele não quer, por causa da essência dele, já que ele é justiça, né? Mesmo que ele quisesse, ele não conseguiria ser injusto. Entendeu? Isso responde, inclusive, o que nós vimos há algum tempo atrás, né? Acho que foi na segunda-feira, quando falamos sobre as escrituras, o que é que a gente entende como escritura, né? Quando estávamos explicando sobre Moisés, né? A respeito de como ele escreveu o texto bíblico, quando Moisés disse assim, que Deus se arrependeu de ter criado o homem, né? Mas antes disso eu mencionei outra coisa que estava em mente aqui, né? Que Moisés coloca lá que Deus, né, entrava no coração de Faraó para que Faraó desobedecesse a ordem de Deus. Percebe que não tem sentido? Isso Deus, mesmo que Deus quisesse, Deus nunca conseguiria fazer isso. Porque ele é amor, justo e santo. Entendeu? Essa é a essência dele. Ele não consegue quebrar isso. Agora, quando a gente diz que onipotência é porque ele faz tudo o que ele quer fazer, aí sim, aí é verdade. Tudo. Tudo que Deus quiser fazer, ele faz. Ok? Tá correto. Por quê? Porque tem coisa... por exemplo, voltando. Mentir, ele nunca vai querer isso. Então, ele nunca vai fazer isso. Entendeu? Então, ele faz tudo o que ele quer fazer. Isso é onipotência. Tá bom? Essas são marcas a respeito de Deus. Qual a diferença, então, dele para o pagão? O Deus pagão, ele não é amor, justo e
e santo. O Deus pagão funciona assim. Veja só, e você vai ver que muita gente pensa ou age como se Deus fosse assim. Presta bem atenção. O Deus pagão é assim, é como se fosse assim. Ele fica de braço cruzado e você pede alguma coisa a ele para ajudar você, abençoar você. Você pede. Aí ele não faz nada. Aí você pede. Aí ele olha para você. Se você merecer, ele vai fazer alguma coisa para você. Aí você, para querer merecer, você vai fazer algumas coisas. Você vai fazer jejum, você vai fazer... Eu vou ler a Bíblia, eu vou 7 cultos diferentes. Você fica inventando coisa, né? Para poder agradar esse Deus, para que Deus possa fazer o que você quer. Ora, isso é um Deus pagão. O nosso Deus não funciona assim, não age assim. O nosso Deus, ele lhe ama e ele me ama. E ele vai agir todas as horas, todos os momentos. Ele vai agir para o meu bem e para o seu bem. Eu nunca vou merecer isso, você nunca vai merecer isso, mas ainda assim ele vai estar atuando permanentemente para o seu bem e para o meu bem. Entendeu? Porque ele nos ama, e quando você ama, você não fica esperando que a pessoa peça, você não fica esperando que a pessoa mereça. Você ama, aí você então vai e se dedica àquela pessoa. Percebe? Então quando você vê, falamos isso aí ontem ou antes de ontem, né? Quando você vê uma pessoa passando noites pedindo coisas a Deus, né? Quando você vê pessoas apavoradas aí pedindo coisas a Deus, quando você vê pessoas, tem uma palavrinha muito usada, clamando a Deus alguma coisa, isso quer dizer que ela não tem fé. Ela pode até dizer que tem, viu? Mas não tem, porque se tivesse, ela não passaria esse tempo fazendo isso. Ela estaria muito tranquila, sabendo que Deus saberia muito bem cuidar dela. Não precisa de angústia, não precisa de sofrimento, não precisa ela provar nada, não precisa nada disso, porque ele ama, e quando você ama, você não age como um Deus pagão, tá bom? Aqui tem dicas para uma vida melhor. Então vamos ver aqui algumas dicas para o seu dia hoje, para a sua vida ser melhor. Aqui diz assim: quem se propõe viver agradando a todo mundo não consegue agradar a ninguém. Verdade. Não consegue não. Né? Coisa engraçada. Algumas coisas na vida não têm preço, mas muitas a gente gosta de dar troco. Terceiro, confira minucioso as contas de hotel. Né? Não é que eles são desonestos, não. É que às vezes eles erram em algumas coisas. Né? Então, ou os critérios que eles usam falham. Então, não é só hotel, não. Tem muita coisa aí que a gente precisa estar atento, minucioso ao que está sendo cobrado. Né? Quarto, acorde mais cedo e evite remédios. Quinto, planeje-se com antecedência. Sexto, não custa nada estender a toalha após o banho e usar produtos biodegradáveis em sua casa. Sétimo, se esperamos as condições perfeitas, nunca faremos nada. Por melhor que seja a condição atual, a gente sempre acha que ainda está dificultoso para fazer alguma coisa. Por fim, aconselhe-se num provérbio bíblico: a bênção do Deus eterno traz prosperidade. Né? A gente pensa logo em coisas materiais, né? Mas prosperidade em muitos sentidos. Até quando não há prosperidade material, mas a prosperidade vem. E nenhum esforço pode substituí-la. A bênção de Deus eterno traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Tá bom? E por último, eu vou lembrar aqui alguns motivos de oração que a gente tem. É um grande motivo de agradecimento a Deus, não é? Porque Ele nos deu Jesus na cruz e certeza de salvação. Aliás, eu queria até mencionar sobre esse Jesus na cruz. A gente gosta muito do Jesus, né? Da cruz sem Jesus. Né? Isso foi dentre os preconceitos dos nossos evangelizadores, aqueles que nos evangelizaram. Então, para contrariar a Igreja Católica, então eles disseram que é pecado usar
a cruz com Cristo na cruz. Só que a cruz vazia não significa nada para a gente. Ah, mas ali lembra que Jesus ressuscitou. Nós somos salvos não é porque Jesus ressuscitou. Nós somos salvos porque ele morreu na cruz. Ele assumiu os nossos pecados. Então, a cruz vazia não significa nada. Mesmo que a gente queira forçar a barra. Entendeu? A cruz com o Cristo na cruz é que significa para a gente. O nosso pecado, a nossa situação foi perdoada por Deus por causa da cruz, por causa dele na cruz. E não por causa da cruz vazia ou da ressurreição. A ressurreição é apenas uma demonstração de que ele era realmente Deus e de que ele tinha autoridade sobre a vida. Só isso. Mas o nosso pecado, a nossa situação foi perdoada com ele na cruz. Então, o Cristo crucificado, né? O crucifixo que a gente vê por aí, esse sim é o símbolo que serve para o cristão. Entendeu? Então, quando a gente vê cruz vazia, aquilo é apenas preconceito. A gente foi levado a ter o preconceito de usar cruz vazia, porque o católico usava o crucifixo. Entendeu? Só preconceito. E de preconceito a gente está por aqui. Entendeu? Somos cheios de preconceitos, como falamos ontem. Né? Ontem conversamos sobre isso. Somos um povo muito preconceituoso, graças à cultura dos nossos evangelizadores. Aqueles que nos evangelizaram, trouxeram para nós toda a cultura racista, cultura econômica, cultura, enfim, tudo que eles tinham de ruim, eles trouxeram junto com o evangelho. Porque quem nos evangelizou não foram, né, os evangélicos negros, sofredores dos Estados Unidos. Quem nos evangelizou foram os brancos, preconceituosos, cheios da grana, muito ricos, né? Cheios da grana. Por isso que eram preconceituosos. E eles nos evangelizaram e nos trouxeram e nos fizeram pessoas altamente preconceituosas. Quando você vê aí lá no Rio de Janeiro, que é o estado mais evangelizado do Brasil, né? Evangelizado quer dizer, com mais evangélicos. Então veja, quando você vê nos Estados, no Rio de Janeiro, traficante evangélico, já ouviu falar disso? Traficante evangélico. Miliciano evangélico, já ouviu falar disso? Pois tem lá no Rio de Janeiro, e muito. E quando você vê aquele tipo de coisa lá, é por causa dos preconceitos que foram plantados na gente. E dentre todos os estados que recebemos americanos, não é, para evangelizar a gente, o Rio de Janeiro foi quem teve mais. E foi lá que mais derramaram preconceitos enormes. Nós somos um povo doente. Nós somos evangélicos doentes por causa dos preconceitos. Aliás, não é coisa de antigamente, não. Coisa atual. Aquilo que ocorreu lá nos Estados Unidos agora recentemente, aquilo, a grande maioria, era de evangélicos. Entendeu? Evangélicos fazendo aquilo lá. E nós estamos repetindo o mesmo mau testemunho que eles lá estão vivendo. Tá ok? Muito bem. Então, agradecer a Deus por Cristo ter morrido na cruz. E a certeza de salvação. Essa é outra coisa maravilhosa que nós temos e que Deus nos concedeu e devemos agradecer muito a Ele. Ele providenciou para que fôssemos salvos pelo sangue de Jesus. Ainda nisso, agradecimento específico é pelos amigos e pelos nossos colegas. Se você puder, na sua oração, lembrar de nome por nome. Não vai fazer diferença não, viu? Não vai fazer diferença não. Deus conhece seus amigos e conhece seus colegas. Deus não precisa dessas coisas não. Mas, né, para o seu bem, para você, esse beneficia você. É você dizer nome por nome dos seus amigos, dos seus colegas, que você gostaria que Deus abençoasse. Apesar que eu acho que você gostaria que todos fossem alcançados, mesmo aqueles que você não lembrar o nome deles, né? Pedidos pessoais pela nossa vida emocional, sentimental e a nossa vida amorosa, tá bom? Orarmos a Deus por isso. E finalizando, né,
Agradecimento por ele estar sabendo e ouvindo, não é? Ele sabe tudo e ele sabe como atender às nossas orações, tá bom? E por último mesmo, né, aqui na terça-feira, hoje à noite nós teremos a entrevista, em vez de ser com Itana, vai ser com o Jonatas, que ontem não deu essa entrevista. Ele vai estar nos falando sobre espiritualidade, né, em relação à família. E na descrição desta live você tem, logo no final, você tem dois links de dois cursos que nós estamos apresentando, oferecendo, né? E que você dê uma olhadinha, dê uma lida em cada um deles, veja o que é que há de proveitoso para você. Um é para o relacionamento familiar e o outro para um estudo sobre terapia familiar. Então, esteja atento, dê uma lida direitinho e veja o que é que você pode aproveitar de tudo aquilo, tá bom? A nossa oração é que o Senhor continue abençoando você, abençoando sua casa e que esse dia seja um dia maravilhoso, abençoador para você e para as pessoas que convivem com você, tá bom? Então que assim seja e que Deus, né, possa usar muito você e fazer esse mundo hoje ainda melhor também através de você, tá bom? Deixa eu colocar aqui para encerrarmos este momento.